E vocês percebam que não está num livro banal, comum, né? Está em trilhões de artigos, né? Indispensável para estabelecer sintonia com os comunicantes. Dificuldade representa a falta de hábito de se vincular às ideias superiores e pensamentos nobres, não conseguindo criar clima de adaptação e continuidade. Ou seja, se adaptar, se concentrar numa tarefa, é também entrar em afinidade de convivência com o grupo que participa dela, né? E só a assiduidade, a presença contínua vai realmente patrocinar essa condição. Então eu sei por que eu e as demais pessoas estamos juntas naquela reunião, né? A nossa finalidade é comum, as nossas mediunidades nunca vão ser. E nem adianta a gente ficar almejando ser um Chico, ser um Divaldo, porque cada um tem o seu dom mediúnico e podem acreditar que com esse dom, por menor que nós imaginemos que ele seja, nós podemos fazer muitas coisas. Muitas coisas. Olha só, essa sintonia que favorece a concentração, né, ela é prejudicada com a discordância ofensiva. Não é aquela, eu não penso como você, eu penso diferente. Não é, todo mundo tem o direito de pensar da forma que quer. Mas eu começar, por exemplo, a enviar piadinhas, a cutucar as pessoas, a provocar as pessoas, a fazer comentários, porque a Rádio Peão Espírita, sabe o que é a Rádio Peão Espírita? Aqueles comentários de corredor, que vem a prejuízo das tarefas, que às vezes você não tem coragem de fazer um comentário com o dirigente, nem se dirigir à pessoa com quem você tem uma diferença e colocar, né, conversar. Aí você começa a comentar amorosamente. É o odiar-se fraternalmente dos espíritas, né? Começa a fazer pequenos comentários e eles vão por si só ganhando corpo e vindo a prejuízo da tarefa, né? Então, não pensar igual é normal. Nós não somos iguais, como é que nós vamos pensar igual? E assim, a gente relembrar que esse momento político que nós vivemos anteriormente separou casas espíritas. O que um votava num partido, o outro votava no outro. Gente, a gente tem que estar acima dessas situações. Ah, mas aguentar aquele fulano em tal tarefa? Os sãos não precisam de médico. Aqui é para quem precisa de médico. Então nós temos acentuadas dificuldades conosco mesmo, né? O que falar com os outros. Agora tem uma coisa, é no outro slide. Isso aqui eu posso até. Isso aqui parece nada, mas cria um problema e desorganiza uma tarefa que vocês nem imaginam. Reuniões mediúnicas, eu acho que esse livro deveria ser estudado. Nós adotamos assim, a cada reunião a gente faz uma leitura, né? E depois, no estudo, a gente avalia, conversa sobre essa leitura. Então, normas e procedimentos. Então, uma reunião mediúnica, ela tem sim hierarquia. Tem sim. Porque nós temos um hábito de achar que fraternidade é bagunça, é todo mundo livre, cada um faz o que pensa, cada um faz o que quer. Ah, se eu quisesse ter chefe, eu ia para uma tribo. Não é isso. Por respeito, por organização, por disciplina, tem sim hierarquia, tá? E as funções. Então, eu aceitei participar de uma reunião mediúnica. Qual é a minha função na reunião mediúnica? E eu tenho que exercer essa função.
Eu não posso tomar a função de outro, nem interferir na função de outro, porque eu desorganizo. Ah, mas eu tive uma intuição aqui, um espírito soprou. Engole o que o espírito soprou. O máximo que você pode fazer é no final, na avaliação, quando feita, você comentar, mas nunca interceder. Nós temos uma pessoa lá na casa, hoje já está numa outra condição, mas no início ela tomava partido, primeiro mentalmente. Aí um dia, aquele mentalmente ficou tão forte que ela se expressou e nem se deu conta. Ela, naquele dia, o dialogador tentava fazer com que o espírito se sentisse à vontade e contasse algumas coisas sobre ele, né? E o espírito falava: eu não vim aqui para falar, meu trabalho é outro, mas o trabalho dele era de manipulação fluídica. E o dialogador tinha percebido isso, né? Então estava tentando ganhar o tempo que ele também tentava ganhar manipulando os pensamentos. E aí o dialogador disse, né, advertiu suavemente que todos nós prestássemos atenção ao que ele estava falando e emitíssemos uma vibração de harmonia, de paz, e não aceitássemos sugestões que nos seriam enviadas naquele momento. Porque ele percebeu a manipulação. E aí essa pessoa, que no caso é uma mulher, ela se manifestou dizendo assim: para, ele não quer falar. Agora eu estou torcendo para o espírito, ele quer ficar calado, você não pode obrigar ele a falar, e nem ficar fazendo observação. Aí levantou, bateu nas costas do médico e disse assim: olha, meu amigo, eu te entendo, falando para o espírito. Então assim, vai embora, vai em paz, tá? Porque ele não vai mais te perturbar. Misericórdia, gente. Misericórdia. Então, imagine você sentado numa cadeira, você vai a um terapeuta. Aí você está sentado para conversar com o terapeuta. Mas você não sabe, o terapeuta tem outras pessoas por trás de um espelho observando você. E de repente, alguém acha que o terapeuta não está conduzindo o teu atendimento adequadamente. Ele entra no meio e começa a conversar com você do nada, sem que você sequer tivesse percebido a presença dele e não quisesse desvelar os seus problemas para outra pessoa. Você estava falando porque acreditou que era uma única pessoa que ali estava. Até porque a espiritualidade teve um imenso trabalho de criar um anteparo para que você sentisse isso a fim do esvaziamento. Porque o que você precisa, na maioria das vezes, não são só os desencarnados, somos nós. A gente às vezes não precisa só que alguém nos ouça. Parece que o fato de falar alivia aquela compressão que está no nosso coração. Então nós nunca podemos interferir um no outro. Está um espírito se manifestando e eu, médium de psicofonia do lado de cá, começa a sentir a presença de um espírito que quer bater boca com o outro. E aí, como é espírito, eu recebo, vamos dizer assim. E deixa, não, você está mentindo porque eu te conheço de não sei onde, porque você é do mesmo clube que eu, lá, porque você... Acabou, desconstruiu toda a disciplina da casa. Da casa. Porque, se aconteceu isso naquela tarefa, porque eles permitem, então pode acontecer em qualquer lugar. Aí isso vai começar a atrair até frequentadores, tá? Indisciplinados que comecem a receber espíritos na plateia, porque não tem guarida. Pode tudo. Entendeu? Então assim, cada um de nós, essa é a parte mais difícil. E estava conversando, eu sou péssima de nomes. A Beata aqui, a minha amiga da Félix, eles têm o GVGO lá, que eles usam bastante, né? O grupo verbalizador e o grupo observador. Isso é muito interessante nós fazermos com os participantes da reunião mediúnica no estudo. Vocês conhecem esse sistema? Você dá um tema, o grupo todo estudar, né? Aí
Aí chega lá, eu tenho uns envelopes, as pessoas tiram os papeizinhos, aí tira GOGV. Então, o GV é o grupo verbalizador, é o que vai falar, vai expor o assunto. O observador, ele pode discordar, mas ele não pode abrir a boca enquanto o outro está falando. Aí, por exemplo, a gente diz assim, 10 minutos para cada um. Quando o verbalizador acaba, inverte. Aí o que era observador passa para verbalizador e ele pode confrontar o que o outro disse e o outro tem que engolir, não pode abrir a boca. Isso nos ensina a disciplina da concentração na mediúnica. Eu não estou me concentrando para tomar partido, para discutir, para interferir. A minha função é colaborar com a vibração melhor possível para que o dialogador, o médium, o próprio espírito tenha um ambiente favorável, tá? E a espiritualidade lance mão da minha energia e da de todos para fazer o melhor. O melhor não sou eu que coloco. Entendeu? Então amanhã, quando nós fizermos a dinâmica, isso vai tomar um outro corpo. Tá? Então assim, considera-se reunião instrutiva, e olha, está lá no Kardec, no livro dos médiuns, reuniões e sociedades. São as que ensejam orientações e experiências de crescimento intelecto-moral. Então eu preciso avaliar a minha reunião, não é dizer assim, aqui é uma reunião instrutiva, ali não é, né? Ali não é. Então, eu quando avalio a reunião de tempos em tempos, os médiums dizerem, eu senti, vamos lá, a cada 6 meses, eu senti que de 6 meses para cá, o que tem diferente na minha mediunidade? Tem isso, tem isso, tem isso. Aí você tem uma ficha, você entrega para eles anotam, não é você. Eles anotam o que eles acham de diferente na mediunidade. A gente guarda a ficha, a gente não toma ação na ficha, né? Normalmente fica guardado no centro a pedido deles, mas poderia ficar com eles. Tá? Daqui a 6 meses, ele vai fazer que nem um médico quando você volta para a consulta. Ele lê o que foi feito na última consulta, escuta você e coloca a sequência do diagnóstico. É tão interessante que o primeiro, o segundo parece que não tem função nenhuma. Mas terceiro, quarto, você começa a perceber a evolução do médium. Comportamento dele na explanação, né? No momento em que ele está dando a comunicação, uso de sustentação, a sensação, o que eles, quando sentiam aquilo que eles pensavam há 4 meses atrás, o que eles sentem hoje, como é que eles encaravam, como é que eles encaram, então é uma autoavaliação. E como eles esquecem, quando eles fazem a outra, né? A gente dá uma folha nova, eles fazem já esquecidos do que puseram. Depois a gente devolve para eles. Aí eles falam, nossa, olha, isso aqui ficou exatamente igual eu tinha escrito antes, isso aqui melhorou. Eles veem a evolução. Eles percebem a evolução do fenômeno. Entenderam? Para ver se está havendo crescimento da equipe na reunião. Porque essa é a função, é que a gente cresça. Conforme eu melhoro, eu cresço. E eu só melhoro porque eu assimilo e ponho em prática o que eu aprendi. Essa é a finalidade. Então, temos que ver se a finalidade da reunião está sendo atingida. Se a reunião ficou estática, ficou rotineira, não tem problema algum, em nome da responsabilidade com a mediunidade, eu parar, estabelecer uma parada de 2, 3 meses, no momento da mediúnica eu faço uma vibração e dispenso um horário maior para estudo, para recapacitar a equipe. Isso é saudável. Não vai ficar armazenando espírito no armário do centro. De achar, mas eu não atendi o espírito hoje, ele vai ficar onde? O importante é onde você está, o que é que você aprendeu com os espíritos. Nós não estamos aqui para consertar os espíritos, mas para nos consertar. Né? Então quem tem paciência são eles conosco, e não nós com eles. É que a gente não avalia isso. Porque, olha, avaliando, se eles, os mentores, fossem como nós já estávamos desempregados há muito tempo. Sabe?
verdade é essa. Aí é que eles se mostram como são mentores mesmo, né? Precisa ter uma... Então, assim, não importa o que eu diga para o grupo. O que eu penso, os meus objetivos, tá? Aquilo que eu coloco como primordial vai ser um atrativo para os espíritos afins. Então, se eu estou ali consciente de que eu não sou um ser evoluído, eu não vim para ser exemplo para ninguém, para dar lição de moral em ninguém, nem para curar espírito, porque eu não curo mesmo, né? Aí eu atraio os espíritos nobres, porque eles veem a sinceridade e a responsabilidade com que eu estou conduzindo a mediunidade, e aí eles nos abrem horizontes infinitos, alterando a condição dos espíritos que se comunicam, porque eu já posso ouvir a comunicação de espíritos de alta complexidade. Porque o que eu aprendi até ali, eu assimilei. Então eu posso passar de ano. Entender como tem que evoluir a mediúnica, tá? A matéria fica mais difícil, mas não é só no centro, tá? Fica difícil fora também. Porque eu venho aqui, recolho o aprendizado e coloco em prática lá fora na minha vida. Então, o que o Espírito disse para mim, ou disse para o grupo, que em primeiro lugar disse para mim, vai ser testado lá fora. Então, não pensa que vai chegar num momento que você é tão privilegiado que os mentores vão andar assim com você no colo, porque nada pode te tocar, nada pode acontecer, porque você já está. Isso não existe. Aliás, o que nos faz evoluir são as perturbações, porque a gente tenta se livrar delas e tem que passar por elas, crescer acima delas. Então, sempre o engajamento, o comprometimento com a nossa melhoria moral, né? Não tem como fugir. Lembra que eu comentei isso de manhã? Que o Divaldo, né, diz que existem pessoas que afirmam ir às mediúnicas. Ali é um lugar onde vamos receber e aprender caridade, né? Mas os depoimentos dos espíritos são diferentes. Diz, olha o que aconteceu comigo. Ou você muda de comportamento, ou vai acontecer com você a mesma coisa. No mesmo livro, né? Reuniões Mediúnicas, entrevista de Divaldo Franco em 1980. Então a finalidade da mediúnica é essa aí. Eu estou aqui contando de mim para te ajudar, mas eu acho que é o contrário. Eu, espírito puro, vim aqui para te resgatar do sombrio vale das sombras da morte. Doutrinadores e psicofônicos. Pode acontecer duas possibilidades. Às vezes, por uma necessidade do grupo, alguém que é psicofônico ter que assumir a direção de uma reunião mediúnica e passar a fazer o diálogo. Então, se ele dá continuidade à espiritualidade sem nenhum demérito, apazigua o campo, né, da psicofonia para que ele encaminhe o trabalho como dialogador. Então, atenua a mediunidade de psicofonia e estabelece-se uma nova tarefa de diálogo. E atenua por quê? Porque o médium de psicofonia, ele tem uma facilidade muito grande de assimilar o campo psíquico do espírito. E aí, se a gente não consegue levar isso, começa que nós vamos ser aqueles médiuns adivinhadores. Antes do espírito se manifestar, eu já sou aquele que diz assim, meu irmão, já sei por que você está aqui. Porque mostraram para mim um quadro no mundo espiritual que você fez isso, fez aquele outro, fez aquilo. Era assim que você gostaria de ser tratado? Você chega diante de uma terapeuta, uma psicóloga, né, e ela diz assim para você, já sei porque você está aqui, porque você é uma pessoa altamente problemática do seu emocional, porque você acha que todo mundo está te perseguindo, porque nada dá certo. É assim que você quer ser tratado?
Você quer que alguém suponha ou você preferia dizer de você mesmo? Como você se situa, como você se sente? Então é o mínimo de respeito que nós podemos ter, mesmo se nós captarmos alguma coisa, aquele não é o nosso momento. É o momento daquela criatura que foi destinada à nossa reunião. Mesmo porque ela pode até dizer tudo que você ia dizer, mas a forma como ela vai dizer é muito particular. É a forma, são as tintas do sentimento dela. E a questão é o sentimento, não é o fato. É como a pessoa se sente diante daquele fato. É isso que precisa ser percebido. Então, o que eu sinto diante de um fato pode ser o que ela quer, o que ele não sente. E aquela sensação é que pode estar me prejudicando a mim, espírito, e ao médium, né? Aos componentes da reunião. Então, de repente, quando eu exponho, eu faço uma suave advertência para que a gente analise os nossos sentimentos diante das situações. Outro ponto muito importante que não pode ser esquecido, ó, Desafios da Mediunidade, um livro magnífico. José Raul Teixeira, pergunta 100, lançando mão da lógica, porque o Espiritismo é ciência, né, que o Espiritismo propõe, logo perceberemos que a sequência das comunicações não condiz com a lógica doutrinária. Não podemos chancelar comunicações subsequentes e imediatas, sem os devidos intervalos exigidos pela mente humana para se recompor. Aqui está, emocionalmente, tá? E organicamente. Nós não temos toda uma cascata de hormônios que nós falamos de manhã, na neurofisiologia da mediunidade. Ela não demora em torno de 15 minutos. Como é que de repente eu recebo aqui um obsessor que dá uma conotação hormonal completamente avessa em mim, e ele vai embora, eu digo, meus irmãos, eu vim aqui, e já é um leitor. Ou que seja outro obsessor. Pega uma receita e diz assim, não, hoje eu não vou fazer como está na receita esse bolo, eu vou fazer do jeito que eu quero. Vê se vai dar certo. Então, gente, não que não possa haver mais de uma comunicação, mas, querendo ou não, existe uma sequência, uma condição especial. E se eu burlo essa condição, eu não estou sendo mais ou menos médium, né? Eu estou sendo ignorante da situação, e aí eu abro campo à mistificação. Mesmo que seja de boa vontade, sem conhecimento, alguém vem e me esclarece, eu no mínimo tenho que consultar isso. Eu não posso achar, não, a pessoa está com inveja que eu recebo 2, 3, 4 espíritos, sei lá quantos espíritos, está me chamando a atenção, porque ela pensa que é o melindre. A síndrome dos melindres. Vai lá e pesquisa. Na pesquisa, você vai achar isso, ó. Então não é o seu dirigente, não é o seu dialogador, é o fato, é a ciência, é a observação. Não tem como eu transgredir a ciência, não tem como eu mudar a matemática. Ela é clara. A pessoa que já despertou, né, para a vivência da caridade, diante daquela a quem se propõe a ajudar, não saberá dizer qual das duas precisa mais uma da outra. Morre aqui os doutrinadores, que aí eu chamo de doutrinadores, cheios de si, que dão lição de moral espírita. Porque, afinal de contas, o fato de eu estar ali mostra que eu tenho as mesmas necessidades, né? E eu compreender o outro, ouvir o outro, é o mínimo para dizer o respeito que eu tenho. Né? Outra coisa que precisa ficar muito clara aqui, e que condiz com o que nós pusemos de manhã, de que a pessoa numa reunião mediúnica, ela tem que ser vinculada depois de estar em outras tarefas da casa espírita, tem um exemplo muito, muito bom, que é, eu estou lá, né, eu sou o dialogador.
Aí chega ali um espírito bravo. E eu, meu irmão, que meu irmão? Eu não sou seu irmão. Não, porque não quero conversa, o quê? Aí chega um ponto da conversa e o espírito diz assim: você só está falando desse jeito comigo porque você não sabe quem eu sou. Eu abusava de crianças e não contente eu as matava. Aí o que é que o dialogador fala? Ah, meu irmão, mas a doutrina espírita nos apresenta a bênção da reencarnação. Como se reencarnação fosse um relógio que você vira e resolve, né? Então nós te acolhemos, aqui está o princípio da tua mudança. Porque na realidade você está sendo recebido como o primeiro passo para a sua reencarnação. Então ele foi lá com um saquinho vazio, nós enchemos de dinheiro para bancar a próxima reencarnação dele. Só porque ele passou ali, no nosso grupo, ele já sai diferente. Olha como nós somos prepotentes, né? Ele já sai preparado para outra reencarnação. Ele era um pedófilo, recebe a nossa compreensão, nosso acolhimento, ele vai mudar, não sei o quê. Aí chega uma hora que o espírito diz: tá bom, que assim seja. Não é porque ele foi convencido, é porque ele não aguenta mais ouvir a gente. Aí ele quer se livrar da gente, porque é muita coisa, muita mentira para ele ouvir num dia só. Aí eu saio da reunião mediúnica, vou para casa. Espírita, depois de reunião mediúnica, tem uma fominha, não tem? Aí vai para casa, senta lá no sofá e fala: vou tomar uma sopinha, vou comer um sanduíche, vendo o jornal. Aí aparece lá: foi pego o homem que matou 3, 4 crianças, não sei o que. Aí você fala assim: esse cara devia ser morto. Olha, eu sou espírita, não sou a favor da pena de morte, mas não adianta. Ué, mas peraí, por que você não oferece a reencarnação para ele? Por que você não vai lá e diz: gente, calma, não condena não. Ele vai ser anjo. Então assim, deixa que ele vai lá para casa, vou levar ele para a nossa casa espírita, ele vai aprender com a gente, que somos mansos e pacíficos, né? E ele vai ser uma pessoa boa. A nossa conduta não condiz com as nossas palavras. Mas quando você treina com os encarnados, quando você se enche de caridade na reunião mediúnica, porque você não está vendo o espírito, não está sentindo o cheiro do espírito, tá? Você quer abraçar todos, você quer receber todos, mas quando você chega nas ações sociais da nossa casa, né? E aí você tem aquele embate de classes sociais, de uma série de circunstâncias, e você não apenas se contenta em entregar a cesta básica, porque isso aqui é entregar a cesta básica. Eu posso entregar a cesta básica como eu passo a comida para um presidiário, por um buraquinho. Agora, eu tomar contato com a pessoa que recebe, saber qual é a questão dela, quais são os enfrentamentos dela, o que a gente poderia estar na realidade, sem ser nada que saia na digestão, né? O que a gente poderia estar colaborando, ir na casa dela, sentir a situação dela, porque é muito fácil dar lição de moral para quem não está passando fome, para quem tem emprego, né? Para quem não foi abusado sexualmente, para quem não apanha todos os dias. Mas aí quando eu entro, eu digo para vocês, é muito mais fácil nós irmos numa casa dessa e nos sentirmos tão revoltados pela forma como eles agem, que a partir de então dar a cesta básica vai ser um problema para nós. Porque a gente vai querer mudar tudo na casa dessa pessoa. Mas com isso nós vamos entender a complexidade de lidar com o espírito desencarnado, né? Se eu chego lá na casa do nosso assistido, encontro a casa uma pocilga, e tudo sujo, fétido, as crianças cheias de piolhos, eu vou me comportar como? Eu vou falar assim: não, vem aqui com a sua cabecinha cheia de piolho, me dá aqui um abraço, deixa os piolinhos passar para mim também. Olha, aqui não estava bem, mas eu cheguei com o meu aroma espiritual, olha que cheiro bom está na sua casa. Então você está se capacitando para agir numa mediúnica. É fácil, gente. Então eu preciso avaliar, viver a circunstância para saber como agir na circunstância.
Eu vou mudar. Eu vou mudar. Quando vier alguém que se declare pedófilo, eu vou fazer perguntas diferentes para ele. Tá? Mas eu também vou me lembrar do que o Chico Xavier disse. Naquele livro Chico de Francisco, do Adelino da Silveira, um repórter perguntou para o Chico: Chico, como é que o Espiritismo define um criminoso? E ele, com aquele jeito mineiro, disse: ué, meu irmão, um de nós que foi descoberto. O que ele quis dizer com isso? Eu tenho que me pôr no lugar do outro para ver se, sob as condições do outro, eu não seria pior do que ele. Porque às vezes eu não transgrido as leis, porque as condições momentâneas da minha vida colaboram para que eu não faça. Mas, se eu tivesse um filho passando fome, uma família jogada na rua, será que eu não roubaria? Será que eu não mataria? Então, o leão não está morto, ele está enjaulado. Ele ainda está dentro de mim. Talvez se eu estivesse naquela condição, eu fizesse totalmente diferente. E quando eu visualizo e convivo com essa condição, o Evangelho nasce dentro de mim com sentido novo. E me conduz de volta às reuniões mediúnicas com um olhar novo. Já não é você que faz errado. Sou eu que aprendo com você a não continuar fazendo errado. Então vejam, né? Volta ao Chico quando alguém diz para ele: Chico, aquele homem que está ali na fila para receber a sua moedinha, ele é um homem rico. Ele não precisa, na realidade, da sua moeda. Então passe por ele e não dê. O Chico disse: ah, meu irmão, mas quem sabe ele está lá para treinar a humildade para a próxima reencarnação, vir com realmente todas essas dificuldades. Quem sabe se aquela oportunidade que eu tenho de diálogo não é para mim o lenitivo para que eu aprenda, né, que se eu não agir diferente, amanhã sou eu que estou naquela cadeira sendo atendido por alguém. Por isso, patrocinar a evangelização para os nossos filhos é educar os potenciais mediúnicos deles, que já virão cada vez mais sensibilizados, né, com sensibilidade à flor da pele, com possibilidades de intercâmbio muito maior do que as nossas, mas já recebendo do berço todo o material necessário para que eles conduzam melhor o campo da mediunidade. Ser médium é receber de Jesus um terreno e cuidar desse terreno com toda a dedicação e carinho. Nem sempre o terreno vai dar as flores e os frutos que a gente programou. Porque vem os temporais, né? Vem as adversidades, porque eu não estou livre das adversidades. Aí eu tenho que perseverar um pouco mais, porque aquela semente morre. Quando eu reajo mal às adversidades, quando eu me revolto com elas, a semente do Evangelho morre dentro de mim. Eu tenho que começar tudo de novo, né? Então é ser o semeador do Cristo. E aí eu vou contar, para encerrar para vocês, a história de um homem que semeava num campo, veio um vendaval, um temporal, e destruiu quase toda a plantação. O que ele conseguiu colher, deu para ele comprar apenas um saco de sementes. E aí ele olhava aquele terreno vasto e dizia: mas Senhor, o que eu vou fazer com um saco de sementes? No entanto, era o que lhe restava, era o que ele podia fazer. Ele começou a cuidar do campo. Depois veio, adubou. Por fim, ele foi cavando, fez os buraquinhos, as covas, e ia depositando em cada um uma semente. Certo dia, ao final do dia, ele tomou o saco, que já estava pela metade, era um dia muito quente, e retomava a estrada de casa, quando de repente ele viu abrir-se uma clareira, uma estrada que vinha do infinito, como se um tapete verdejante, bordado de flores vibrantes, se abrisse como uma estrada em sua direção. E por ele vinha uma carruagem, translúcida, como se fosse de cristal. A carruagem parou a alguns passos e dela desceu Jesus.
o mestre dos mestres. E ele ficou parvo. Eu não devo estar bem, tomei muito sol, já estou vendo Jesus vindo numa carruagem, caminhando em minha direção, mas pior. Quando Jesus chegou perto dele, olhou para ele, olhou para o saco de sementes e estendeu a mão. Aí ele disse, como um bom gaúcho, bah, ele está querendo as minhas sementes? Ele é dono de tudo. Como é que ele pode pedir algo do pouco que eu tenho se ele é dono de tudo? E ele recuou. Aí Jesus ainda tentou outra vez, deu um passo à frente, olhou para ele, os olhos misericordiosos, os cabelos ao vento, olhou para o saco de sementes e estendeu a mão. E ele disse, não é que ele quer mesmo. Ele se sentiu quase roubado. Eu trabalhei tanto, Jesus, parece que tu não sabes que teve tempestade, que a tempestade levou tudo, que eu fiquei sem nada. Tu ainda vais me pedir. E recuou. E Jesus avançou pela última vez, como se perguntasse 3 vezes a Pedro, Pedro, tu me amas? Claro que amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. E logo, uns minutos após, Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E pouco depois, Pedro, tu me amas? Mas, Senhor, eu já te disse que te amo. Então, apacenta as minhas ovelhas. Jesus dizia assim, Pedro, quando estiveres no limite da indignação, mesmo assim, trabalha para o bem. É isso que Jesus quis dizer. Então, pela 3ª vez, ele investiu amorosamente. E por fim o homem, assustado, querendo se livrar, tirou uma única semente e atirou às mãos de Jesus. Jesus olhou aquela semente, pôs a mão sobre o peito, virou-se e partiu. E o homem, atônito diante da visão que eu tivera, questionava-se, mas o que é que ele quis comigo? E sem resposta voltou-se para retomar o saco e só então viu que algo cintilava intensamente. Enfiou a mão, tirou, era uma pepita de ouro, uma única pepita, e ele entendeu, uma única semente, uma única pepita, mas que tolo que eu fui, atirou o chapéu no chão, porque não dei tudo ao Senhor da vida. É óbvio que nós não vamos entregar na medida em que queremos receber, mas tudo que nós dermos será multiplicado aos centuplos, porque Jesus é o verdadeiro e grande semeador, e Ele só está tentando semear na terra árida dos nossos corações uma única semente, a do amor. Então, médiuns, fomos todos convidados a arar, a cuidar e a semear o que Jesus nos deu. Façamos convictos de que esse é o melhor caminho para cada um de nós. Que se o sol um dia aquecer muito, que seja o sol da esperança, dizendo, apesar das dificuldades, Senhor, eu vou continuar. Então, muito obrigada, muita paz, e amanhã estaremos juntos.